Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha estar llenando seu coração neste momento. E hoje estaremos mais uma vez desfrutando de uma lição e vamos estar falando do Espírito Santo que llena de poder. Corra seu livro guia, que é Conselheiro, Maestro e Guia, e vamos estar desfrutando dessa lição, porque nesta lição você aprenderá que quando receba o bautismo no Espírito Santo, lhe ajudará a ser obreiro eficaz no reino de Deus. O mesmo poder disponível aos homens de Deus do Antigo Testamento e os discípulos do Novo Testamento está disponível e está à sua disposição hoje. Então, corra seu livro guia e abra na página 174. Na página 174 de seu livro guia, para estarmos estudando os personagens do Antigo Testamento. E vamos estar falando do Pentateuco. Pentateuco é esses 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia que foi escrito por Moisés. Pentateuco, então, está falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o Espírito Santo em la Bíblia e no Antigo Testamento, o que o Espírito hace, então se fazia com esses homens do Antigo Testamento, e no Novo Testamento é o que o Espírito Santo é. Vale? Ele é ali presente em sua vida, em seu coração, em seu viver. E no Antigo Testamento, os milagres do Espírito Santo descende sobre os homens para realizar os serviços específicos. E já no Novo Testamento, a personalidade do Espírito Santo vindo para morar em todos os crentes. Então, aqui já vamos vendo algo. No Antigo Testamento, ele venia esporadicamente, pontualmente. Já no Novo Testamento, ele foi derramado e vem para viver com as pessoas. Então, a presença ocasional do Espírito Santo proveu poder seletivo para reis, profetas, sacerdotes. Pero agora no Novo Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento, a presença permanece, ou a presença permanente do Espírito Santo proveu poder general. No Antigo Testamento, então, na página 175, vamos ver alguns personagens bíblicos que o Espírito Santo llenou de sua presença e de seu poder. O primeiro personagem bíblico que se nombra do Antigo Testamento que se menciona é José. José, como primeiro homem, é quem o Espírito de Deus esteve sobre ele. Foi uma palavra dita por Faraó na página 41, no capítulo 41 de Gênesis, capítulo 41 de Gênesis, versículo 38. E dijo o Faraó a seus servos: acaso acharemos a outro homem como este, em quem este o Espírito de Deus? Mira que o próprio Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava sobre José. O Espírito de Deus esteve sobre José porque o capacitou para resistir à tentação daquela mulher de Potifar, que estava ali tentando seduzir José, pero José, através do Espírito Santo, pôde resistir. E também convertir-se em administrador de toda uma nação, de todo o reino daquela época, por causa do Espírito Santo. E hoje sigue a mesma unção e graça sobre a nossa vida, para resistir às tentações e para ser efetivo, tanto na igreja como em qualquer âmbito social. O Espírito Santo pode estar te capacitando. Outra pessoa do Antigo Testamento que podemos estar nombrando com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus sobre sua vida, foi Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para sacar do Egito a los israelitas. Quando Moisés se sentiu abrumado por la carga de seu povo, se quejou ante Deus. E o Senhor lhes deu o Espírito Santo a 70 ancianos para que lhe ajudara Moisés a ministrar a las necessidades do povo. Então, aqui está no livro de Números, capítulo 11, e o versículo 16 e 17, e o versículo 25. Então, Jeová dijo a Moisés: reúna-me 70 varones de los ancianos de Israel, que tu sabes que são ancianos del pueblo e sus principales. Trai-los a la puerta del tabernáculo de reunião
espere allí contigo, e eu descenderei e abrarei allí contigo, e tomarei do Espírito que está em ti, e pondrei em eles, e llevarão contigo la carga del pueblo, e não la llevarás tu solo. Então Jeová descendeu em la nuvem e lhes falou, e tomou do Espírito que estava em ele, e lo puso em los 70 varones ancianos. E quando puso sobre eles o Espírito, profetizaram e não cessaram. Então, aqui vimos que o Espírito Santo estava sobre Moisés, e Deus deu a instrução de estar repartindo, compartindo o Espírito que estava com Moisés para os 70 ancianos, para ajudar Moisés a levar a carga, administrar, governar, pastorear o povo. E outro homem que podemos estar aí nombrando ou ministrando, aclarando algumas coisas, dando como exemplo, é o nome de Josué, que foi sucessor de Moisés. Josué foi escolhido pelo Senhor como sucessor de Moisés no poder do Espírito, porque Josué pudo dirigir a seu povo a tomar possessão da terra prometida, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Foi o que dijo em livros de Números, no livro de Números, capítulo 27, verso 18. E Jeová dijo a Moisés: toma Josué, hijo de Nun, varão en el qual há espírito, e pondrás tu mano sobre ele. E em Deuteronômio 34, verso 9, dijo também de Josué. E Josué, hijo de Nun, foi lleno do espírito de sabedoria, porque Moisés havia puesto suas manos sobre ele. E os hijos de Israel lhe obedeceram e disseram como Jeová mandou a Moisés. Então, aqui entendemos que para ser sucessor de uma obra espiritual necessitamos estar lleno do Espírito Santo. Assim foi tanto com Josué como Eliseu para suceder Elias. Então, assim necessitando de homens que venham a ser llenos do Espírito Santo de Deus. Então, a hora que já estamos vendo aí na parte do Pentateuco, vamos partir para os livros históricos, na página 177 de sua guia livro, que diz assim a palavra do Senhor: nos livros históricos, durante o tempo de los juízes, se isso particularmente aparente o poder do Espírito Santo. E vamos estar falando de alguns juízes, não todos, porque não temos aqui tempo para estar falando de todos os juízes que foram llenos do Espírito Santo. Foi no momento ali em que Israel estava decaído moralmente e desobedeciam a Deus, pero quando clamava a Deus, Deus levantava juízes que ganhava ou derrotava os inimigos de Israel e governava o povo de Israel por algum tempo. Morto esse juiz, o povo de Israel mais uma vez desobedecia a Deus, e Deus permitia que os inimigos atacaram seu povo, e eles, arrependidos, quebrantados, pediam a Deus ajuda, e Deus mais uma vez levantava juízes. E o primeiro que vamos estar nombrando aí é Otiniel. Otiniel, então, no capítulo 3 de Juízes, está falando assim, do capítulo 3, verso 9 e 10. Então se clamaram os hijos de Israel a Jeová, e Jeová lhe levantou de los hijos de Israel e los livrou. Isto é, a Otiniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Então, e o Espírito de Jeová vino sobre ele, e jogou a Israel, e saiu a batalha, e Jeová entregou em sua mão a Cusã-Risataim, rei de Síria, e prevaleceu sua mão contra Cusã-Risataim. Então, aqui entendemos que o juiz estava ali, Deus venia sobre ele, o Espírito do Senhor venia sobre ele e habilitava esta pessoa para estar guerreando as batalhas do povo de Deus e vencendo através do Espírito Santo. Outro juiz que podemos estar vendo aí é um juiz conhecido das Escrituras, é Gideon, e vemos isso em capítulo 6, verso 34 de Juízes. Então, o Espírito de Jeová vino sobre Gideon, e quando este tocou o cuerno, os
abiezreita se reuniram com ele. E o que aconteceu? Ali Deus deu uma grande vitória a Gideão com 300 homens. Quando começou a convocatória, tinha muitos homens, pero Deus falou que eram muitos para estar ali batalhando junto com Gideão, porque o Espírito do Senhor nos hace ganhar as batalhas, seja com poucos ou seja com muitos. É importante que a presença do Senhor esteja com nós outros. E Gideão foi um grande homem de Deus por causa do Espírito Santo do Senhor. Pero outro juiz que podemos estar aí vendo é Jefté. Jefté, no capítulo 11 do livro de Juízes, capítulo 11, verso 29, fala assim: e o Espírito de Jeová vindo sobre Jefté. E o que aconteceu? Deus deu a vitória a Jefté através de seu Espírito. Outro juiz conhecido, e esse é aún mais conhecido, é Sansão. No capítulo 13 de Juízes, versículo 24 e 25, vai falando que Sansão, por exemplo, quero fazer um comentário que Sansão constitui uma lição para todos aqueles que tomam a la ligeira o Espírito do Senhor em sua vida e em seu ministério. Ele foi separado para Deus desde seu nascimento, e Deus o escolheu para liberar a Israel de la mano de los filisteus. E que ocorre aqui? E a mulher, quer dizer, a madre de Sansão, deu à luz a um filho, e lhe pôs por nome Sansão. E o ninho cresceu, e Jeová lo bendijo, e o Espírito de Jeová começou a manifestar-se nele em los campamentos de Dan, entre Sorá e Estaol. Então, se aqui entendemos que o Espírito Santo já desde seu nascimento já tinha uma promessa, já venia sobre ele. Então, se aqui entendemos aqui uma parte muito importante sobre o aborto. Às vezes as pessoas abortam um ser pensando que aún não tem propósito ou não é uma pessoa, pero Deus tem propósito aún antes do nascimento. Foi isso que ele falou a Jeremias, antes que estiver no ventre de sua madre, eu te constituí como profeta. Então, cuidado com o que hacemos, com o destino de outras pessoas. Cuidado. Então, agora também seguimos com Sansão, no Juízes 14, verso 6, e o Espírito de Jeová vindo sobre Sansão, quem despedaçou ao leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada em sua mão, e não declarou nem a seu padre e nem a sua madre o que havia hecho. Então, aqui já começa Sansão ocultar as coisas que estava fazendo. Pero Deus, de nada de Deus pode se ocultar. Deus está vendo, Deus conhece tudo. Pero Sansão não guardou seu voto ante o Senhor. E o Espírito de Deus se apartou dele. Então, é uma coisa muito triste quando a pessoa é usada por Deus, é instrumento de Deus, e o Espírito do Senhor se aparta dele. Em Juízes capítulo 16, e o versículo 19 e 20 habla desse episódio muito triste, e habla de Dalila que ha hecho assim: e é isso que ele se dormisse sobre suas rodillas, e chamou a um homem que lhe rapou as 7 quedejas de sua cabeça, e ela começou a afligi-lo, pois sua força se apartou dele, e lhe dijo: Sansão, los filisteus vêm sobre ti. E logo que se despertou ele de seu sonho, se dijo que esta vez sairé como as outras e me escaparei. Pero ele não sabia que Jeová já se havia apartado dele. Aqui ocorre uma coisa muito triste, uma das piores, mais tristes frases que um homem ou uma mulher pode escutar em nosso momento aqui na terra, ou creio que de toda a existência, quando o Espírito do Senhor se aparta de um homem ou de uma mulher. Outra pessoa que também teve esta experiência desagradável foi o rei Saul.
Também foi semelhante o caso de Sansão, não seguiu respeitando nem obedecendo a Deus. E então, se que dijo a palavra do Senhor em 1 de Samuel 16:14, o Espírito de Jeová se apartou de Saul. E interessante que quando o profeta Samuel buscou a Saul para estar ungindo ele, Deus falou que o Espírito do Senhor venia sobre ele e cambiaria seu coração, cambiaria Saul. Pero o que ocorre é o seguinte: tem a parte que Deus vem fazer habitação em nós outros, e tem a nossa parte de buscar a Deus, de obedecer sua palavra, de ser fiel a Deus. E o que ocorre é que no mesmo tempo, para vermos aí que a dispensação do Antigo Testamento é distinta da dispensação do Novo Testamento, que o Espírito Santo estava sobre Moisés e teria que compartilhar para os 70 ancianos, que o Espírito do Senhor estava sobre Saul, e quando saiu de Saul, foi imediatamente para Davi. Mira o que dijo Davi. Davi foi um dos poucos personagens do Antigo Testamento sobre quem repousou continuamente o Espírito do Senhor. Em 1 de Samuel, capítulo 16, verso 13, diz assim: E Samuel tomou o cuerno de azeite e lo ungiu em meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito de Jeová vino sobre Davi. Se levantou luego Samuel e se foi a Ramá. Então, se Davi estava consciente da necessidade da presença do Espírito Santo em sua vida, tu estás consciente da presença do Espírito Santo, da necessidade do Espírito Santo em sua vida? Porque Davi disse no Salmo 51, Salmo de número 51 e o verso de número 11: Não me eches delante de ti, e não quites de mim tu Santo Espírito. Porque quando a pessoa experimenta a presença do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo se vai, ele percebe que as coisas não estão bem, ele percebe que o gozo já não é o mesmo, que a paz já não é a mesma. Então, se Davi reconheceu isso, pergunta que tenho que fazer para os estimados alunos: que aprendemos, que princípio aprendemos com a vida de Sansão, com a vida de Saul e com a vida de Davi? Que princípio aprendemos em respeito à presença do Espírito Santo em nossas vidas? A resposta está muito clara. Uma vida de pecado e desobediência aparta o Espírito Santo de nossa vida. Se contristarmos ao Espírito Santo com uma vida pecaminosa e desobediência, ou uma vida de desobediência, devemos arrependermos como lo hizo Davi. Quando Davi percebeu que não teria mais a presença do Espírito Santo, imediatamente ele pediu perdão e pediu para que o Espírito Santo não se fuera de sua vida. Então, se ainda há esperança, não importa o pecado que tu has cometido, importa que tu notes a ausência do Espírito Santo em sua vida e pida perdão e pida para que o Espírito Santo venha retornar à sua vida, que venha de regresso à sua vida, que venha a ser uma residência permanente do Espírito Santo, sua vida seja. Amém? Agora vamos estar falando de los profetas na página 181. Na página 181 de sua guia de livro, estamos falando de los profetas menores, de los profetas maiores, dos profetas do Antigo Testamento. O primeiro profeta que eu quero falar é o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, Miqueias capítulo 3, verso 8, habla de Miqueias assim: Mas eu estou lleno del poder do Espírito de Jeová e de juízo e de força para denunciar a Jacob sua rebelião e a Israel seu pecado. Então, Miqueias devia estar lleno do Espírito Santo para denunciar o pecado do povo de Israel. Então, se assim é, mas não somente quando o Espírito Santo está em nossa vida, também reconhecemos nossos falhos e somos quebrantados para pedir perdão. Amém? Outro profeta que podemos ver, um profeta maior, o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, verso 3, fala assim: E o Espírito me alçou entre o cielo e a terra, e me levou em visões de Deus a Jerusalém, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia o norte, donde estava a habitação de la imagen de zelo, la que provoca a zelos.
Amém? Então, se o Espírito levou Ezequiel, e o livro de Ezequiel sempre está falando que o Espírito levou, o Espírito me apartou, o Espírito me levou a um vale de ossos secos, o Espírito Santo estava guiando, o Espírito Santo estava mostrando ao profeta Ezequiel. O Espírito Santo quer mostrar muitas coisas para nós outros hoje. Nós outros devemos estar permitindo que o Espírito Santo ministre, revele e nos mostre coisas novas, coisas de Deus. Outro profeta que podemos estar vendo é o profeta Daniel. Foi reconhecido a presença do Espírito Santo em Daniel, hasta pelo rei malvado Nabucodonosor, que lhe disse assim: "He entendido que há em ti Espírito de los deuses santos, e que nenhum mistério se te esconde." Então, se entendemos que Nabucodonosor viu no profeta Daniel esse espírito, o Espírito de Deus para discernir as coisas, para revelar sonhos, para administrar. No tempo de Daniel foi governador de província, Daniel foi muito usado no governo de Nabucodonosor, no governo de Dario e no governo de Ciro, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Uma pergunta tenho que fazer: como sabemos que todos os profetas do Antigo Testamento que foram nombrados aqui, e pelo tempo não puedo nombrar outros, receberam o poder do Espírito Santo? Como sabemos? As palavras que eles falaram foram inspiradas pelo Espírito Santo. Isso vemos também o apóstolo Pedro, ali em sua epístola, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Entendemos primeiro isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de inspiração privada, porque nunca a profecia foi traída por vontade humana, senão que os santos homens de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. Então, se aqui Pedro está falando tanto das pessoas do Antigo Testamento, aún mais das pessoas do Antigo Testamento, porque na época de Pedro, aún estava se escrevendo as epístolas, aún estava se escrevendo o livro de Hechos, o Novo Testamento aún estava sendo escrito, registrado. Então, se tudo que a igreja primitiva estava ministrando, estudando, era do Antigo Testamento. Então, se Pedro estava ali, bajo a autoridade do Espírito Santo, sediando, ali dando um aval, um visto bueno de todas as escrituras de los profetas, de la lei de los profetas, que hasta então se estavam ali sendo utilizadas para ministrar vida, para estar ganhando vida, para estar discipulando as ovelhas que estavam ali aceitando a Cristo como seu Salvador. A hora que já vimos os profetas, vamos estar vendo também os discípulos do Novo Testamento. Na página 182, os discípulos do Novo Testamento, e agora vamos estar vendo aí a parte antes do Pentecoste. Antes do Pentecoste, assim como no Antigo Testamento, o Espírito Santo já estava orando seletivamente em pessoas distintas, não em gran quantidade, pero em pessoas específicas. Vemos aqui a primeira pessoa do Antigo Testamento muito conhecida, falamos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, porque ele disse em Lucas capítulo 1, sobre Juan el Bautista, falou assim: porque será grande delante de Deus, não beberá vinho nem cidra, será lleno do Espírito Santo, aún desde o ventre de sua madre. Mais uma vez, desde o ventre. Deus tem um compromisso com seus propósitos. Ele vai levantando homens, levantando mulheres para ministérios específicos. E ele então se llenou, Juan Bautista, do Espírito Santo, desde o ventre de sua madre. Já vimos então que Juan el Bautista foi lleno do Espírito Santo, pero também os padres de Juan el Bautista. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 41. E aconteceu que quando oyó Elizabeth a saludação de Maria, a criatura saltou em seu ventre. Elizabeth foi llena do Espírito Santo. Então, se Juan Bautista lleno do Espírito Santo desde seu ventre, e agora Elizabeth, sua madre, ao receber o saludo de Maria, também foi llena do Espírito Santo. Pero não somente isso, no verso 67 do capítulo 1 de Lucas, habla também de seu padre. Zacarias, seu padre, foi lleno do Espírito Santo e profetizou. Então, se aqui vamos vendo Juan Bautista, Zacarias, Elizabeth, e agora vamos tocar na parte de Maria, a Madre de Jesus, e agora está
Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, verso 18 e verso 20, habla de Maria. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando desposada Maria, sua madre, com José, antes que se juntassem, e orro nisso, antes que se juntasse, estava só prometida, se achou que havia concebido do Espírito Santo. E pensando ele, no caso José, em isto, e aqui que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tu mulher, porque lo que em ella és engendrado do Espírito Santo és. Então, se Maria foi envolvida com o Espírito Santo, Maria também foi aí outro instrumento do Espírito Santo antes do Pentecostés. E depois que nasceu o ninho Jesus, Jesus foi cumprindo todos os requisitos da lei. Então, se no 8º dia tinha que circuncidar, e quando foram ali apresentar ele no templo, encontrou ali um anciano chamado Simeão, e é aqui que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Mira que o Espírito Santo estava sobre esse anciano. Então, se vemos aqui toda essa conexão entre João Bautista, Elizabeth, Zacarias, Maria e também Simeão. E agora passamos para os discípulos. A maioria do tempo, os discípulos estavam com Jesus. Sim, aqui sim. Jesus era seu maestro divino e eles o observavam, escutavam Jesus e tratavam de imitá-lo, pero quase sempre fracassavam. Jesus pôde estar com eles, repito, com eles, durante esse tempo, pero não em eles. Não poderiam receber não podia receber plenamente o mesmo poder que Jesus tinha, senão hasta depois de sua morte e ressurreição. Diz aqui em São João, capítulo 7, São João, capítulo 7, o verso 39, isto dijo do Espírito Santo que havia de receber os que credessem nele, pois aún não havia venido o Espírito Santo, porque Jesus não havia sido aún glorificado. Então, se Jesus tinha que morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu para enviar o Espírito Santo. Jesus poderia estar com eles, não em eles, pero agora Jesus enviaria o Consolador para estar com eles aonde eles fueram. Então, se vamos agora na página 184, que vai falar do Pentecostés. Em Pentecostés estaremos aí vendo algumas coisas maravilhosas, pero eu tenho uma pergunta para você, para os irmãos, para os alunos. Que se cumpriu no Pentecostés, que havia sido predito por o profeta Joel, por João Bautista e predito também por Jesus. O que se cumpriu nesse grande dia? Se cumpriu, irmãos, houve um derramamento sobrenatural do Espírito Santo sobre todos os que estavam reunidos, acompanhado, a sua vez, por lo que se pareciam línguas de fogo, que descansava sobre cada pessoa e por ele que falava em línguas estranhas. Então, foi o derramado Espírito Santo que estava ali sendo profetizado pelo profeta Jesus, e o que ocorre que agora já não teria mais não era uma coisa seletiva, não tinha uma coisa escasseada, agora era uma abundância, era derramar para todos que se arrependeram e pediram o Espírito Santo, não é somente para um rei, para um sacerdote, para um profeta, pessoas específicas, agora toda a carne, todas as pessoas que se arrependem e pedem o batismo no Espírito Santo no nome de Jesus recebem. Pero então, agora vamos ver, depois do Pentecostés, na página 186, depois do Pentecostés, o que ocorreu? No livro de Hechos, capítulo 1, verso 8, é um versículo muito conhecido, tem pessoas que sabem de memória, pero recebereis poder quando haja venido sobre vosotros o Espírito Santo e me sereis testigo em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, hasta o último da terra. Então, aqui entendemos muito bem que quando vem o Espírito Santo, vem essa llanura do Espírito Santo, o bautismo no Espírito Santo, nos habilita para fazer a obra do Senhor, nos habilita para servir a Deus, nos habilita para
obedecer a boa vontade de Deus. Um estudo do apóstolo São Pedro, um antes e um depois do Pentecostés, constitui uma prova convincente do cambio que ocorre em uma pessoa como resultado de ser lleno do Espírito Santo. Vamos então estudar esses aspectos característicos de antes do Pentecostés em la vida de Pedro e depois do Pentecostés. A primeira coisa do antes do Pentecostés, Pedro era uma pessoa impulsiva, atuava sem pensar. E também isso está nos dando uma dica, uma orientação, uma revelação em Lucas capítulo 9, verso 33. E sucedeu que, apartando-se eles de ele, Pedro disse a Jesus: Maestro, bueno és para nós outros que estemos aqui. E hagamos 3 enramadas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabendo o que dizia. Então, se Pedro não sabia o que dizia, então se aqui entendemos que ele era impulsivo e atuava sem pensar. Outra coisa, antes do Pentecostés, é que estava lleno de contradições. Mira o que diz aí esta parte em Mateus capítulo 26, versículo 33. Ele era presuntuoso. Respondendo Pedro lhe dijo: aunque todos se escandalizasse de ti, eu nunca me escandalizarei. Outra coisa também que vemos, que ele era tímido e covarde. Isso está em Mateus capítulo 26, versos 69 e 70. Pedro estava sentado fora no pátio e se lhe acercou uma criada dizendo: tu também estava com Jesus em Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E também Pedro, falamos também que Pedro era tanto egoísta como também disposto a negar-se a si mesmo. Então, se respondendo, Pedro lhe disse: aqui, nós lo hemos deixado tudo e te hemos seguido. Que pois tendremos? Esta é a pergunta de Pedro. Outra coisa também, em uma ocasião demonstrava compreensão espiritual, pero em outra, todo o contrário. Em João capítulo 6, o versículo 68, habla assim: lhe respondeu Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. E outra vez, respondendo a Jesus, Pedro falou assim, respondendo Pedro, lhe disse: explica-nos esta parábola. E Jesus disse: também vosotros sois aún sem entendimento? Então, se entendemos aqui que antes do Pentecostes, Pedro tinha muitas debilidades, coisas que tu e eu também temos. Isso, confissões de fé em Cristo, que solamente ele ha hecho. Mira o que ele dijo. Respondendo Simão Pedro, dijo: tu eres el Cristo, el Hijo do Deus vivente. Isso está em Mateus capítulo 16, verso 16. Então, também ele habla no capítulo 6 de João, verso 69, assim: e nós outros hemos creído e conhecemos que tu eres el Cristo, el Hijo do Deus vivente. Solamente Pedro para estar fazendo declarações assim, porque o Espírito Santo revelava, porque o Padre revelava ali, pero covardemente negou a Cristo. Dijo em Marcos capítulo 14, versos 70 a 71, pero ele negou outra vez, e pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu eres de ellos, porque eres galileu, e tu maneira de falar é semelhante a la de ellos. Então ele começou a maldecir e a jurar: não conosco a este homem de quem falais. Pedro negou a Jesus, mas também nós outros muitas e muitas vezes negamos ao Senhor Jesus Cristo. Necessitamos do Espírito Santo para nos quebrantar e nos arrepender e volver a Cristo. Capítulo 26 de Mateus, verso 58, habla de Pedro, que Pedro seguiu a Jesus de lejos. Mas Pedro lhe seguia de lejos hasta el pátio do sumo sacerdote, e entrando se sentou com os alguaziles para ver el fim. Então, aqui entendemos que quando o Espírito Santo não está em nossa vida, seguimos a Jesus de lejos, não temos mais interesse de buscar o Senhor, de orar, de ler a palavra, de estar em la congregação.
Também vemos na vida de Pedro antes do Pentecoste que se relacionou com homens malos. Mira o que está em Juan capítulo 18, verso 18. E estava em pé os servos e os alguaziles que haviam encendido um fogo, porque hacía frio e se calentavam. E também com eles estava Pedro em pé, calentando-se. Mira, as pessoas que estavam burlando de Jesus e que iam crucificar Jesus ali, Pedro estava ali mesclado com eles, não tinha separação. Pedro maldijo e jurou que não conhecia Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 26, versos 73 e 74. E um pouco depois, acercando-se os que por ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu eres um deles, porque aún tu maneira de falar te descubre. Então ele começou a maldecir e a jurar: não conosco ao homem. E em seguida cantou el gallo. Quantas das vezes nossa consciência nos acusa que estamos negando ao Senhor, que não estamos bem com a palavra de Deus. O Espírito Santo está falando neste momento. Se tu has passado por uma experiência como essa, Deus não desistiu de ti, Ele te perdona se tu se arrepende e pede perdão a Ele. Isso é antes do Pentecoste. Pedro está mostrando essas debilidades que é natural em nós. Mas depois de Pentecostes, vamos ver um outro Pedro. Por exemplo, está na página 187, las descrições de Pedro depois de Pentecostés. Chegou a ser um predicador e líder poderoso da igreja primitiva. Isso está ali em Hechos capítulo 1 ao capítulo 5 e também Hechos 10 ao 12. E também realizou muitos milagros. No livro de Hechos, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 8, está aí a sanidade do paralítico. E quando estava Juan e Pedro ali, indo ao templo, e o paralítico estava ali na porta do templo pedindo esmolas, e Pedro habla: mira nós outros. Não temos ouro, não temos plata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, em Nazareno, levanta-te e anda. A pessoa que está llena do Espírito Santo pode estar aí também realizando essas maravilhas. Pedro, depois de Pentecostés, era outro homem. Então, agora podemos estar fazendo isso. Mas também no capítulo 5, vemos que os que creiam no Senhor aumentavam mais. Gran número assim de homens como de mulheres, tanto que sacavam a los enfermos a las calles e lo ponia em camas e leito, para que ao passar Pedro, a lo menos sua sombra caísse sobre alguns de eles e se quedavam sanados. Mira, antes do Pentecostés tinha medo. Antes do Pentecostés, tinha vergonha, era um covarde, mas depois do Pentecostés, incluso sua sombra estava sanando as pessoas. Ali, depois do Pentecostés, foi valente e ousado. Mira o que falou, capítulo 5, verso 27 ao 29 de Hechos. Quando los trouxeram, nos apresentaram no concílio, e o sumo sacerdote lhe perguntou, dizendo: não os mandamos estritamente que não ensinasse em esse nome? E agora habéis llenado a Jerusalém de vuestra doutrina, e quereis echar sobre nós a sangre deste homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é necessário obedecer a Deus antes que a los homens. Mira, então, antes tinha vergonha de estar falando com uma criada de uma senhora, uma mulher, uma empregada do sumo sacerdote. Agora o próprio sacerdote ele estava afrontando, porque estava ali no Espírito do Senhor. Não é afrontando e desobedecer a lei de Deus, mas afrontando porque esses homens estavam contra a lei de Deus e tinham crucificado ao Senhor Jesus Cristo. Mas agora Pedro, depois do Pentecostés, foi um exemplo bueno e alentador para a igreja primitiva que sofria. Isso tu pode ler em toda a sua epístola de 1 de Pedro. Pero me encanta esse passagem que ele está falando da igreja, no capítulo 2, verso 9 e 10, que fala assim: mas vosotros sois linhaje escorrido, real sacerdócio, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis a virtude de aquele que os chamou de las tinieblas a sua luz admirável. Vosotros que em outro tempo não erais pueblo, pero agora
sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tú y yo hacemos parte de esta nación santa, de este pueblo de Dios, la iglesia do Senhor Jesucristo. Pero aún temos mais coisa do apóstolo Pedro. Pedro deu instrução à igreja a respeito de los falsos maestros e de los burladores. Isso está aí na segunda epístola de Pedro, pero especificamente no capítulo 2, verso 1. Pero hubo também falsos profetas entre o pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introduzirão encobertamente heresias destrutoras, e aún negarão ao Senhor, que los resgatou, atraindo sobre si mesmo destruição repentina. Pedro agora é um arauto, um atalaya para estar denunciando e entregando as pessoas que estavam ali em pecado. Pedro era uma pessoa antes de Pentecostés e foi uma pessoa distinta depois do Pentecostés. Se tu aún não foi bautizado com o Espírito Santo, esse é o momento para pedir esse bautismo com o Espírito Santo. Los creyentes do século 20, em la página 189, estará falando de los creyentes do século 20. Uma pergunta que eu tenho que falar para ti: foi o derramamento do Espírito Santo solo para os creyentes do Novo Testamento e já passou solamente para os apóstolos, solamente para os discípulos e já está? Ah, meu irmão, minha irmã, desde o dia de Pentecostés, o Espírito Santo se ha estado manifestando durante toda a história da igreja, ou seja, hasta a segunda venida de Cristo. O Espírito Santo estará ministrando, o Espírito Santo estará nos guiando, o Espírito Santo estará nos orientando, o Espírito Santo estará nos fortalecendo. Dijo o apóstolo Pedro, lleno do Espírito Santo nesse dia, no capítulo 2, verso 38 e 39 de Hechos. Pedro lhe dijo: arrependíos e bautiza-se cada um de vosotros em nome de Jesucristo para perdão de los pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque para vosotros é a promessa, e para vuestros hijos, e para todos os que estão lejos, para quantos o Senhor nosso Deus chamarem. Então, esta promessa aún sigue vigente, essa promessa aún é para ti. E eu quero solamente encerrar com algo que ocorreu aí nesse século 20, aquele derramamento, aquele avivamento em La Calle Azusa, em 1911, foram enviados, foram impactados também com o bautismo no Espírito Santo, os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles aún não eram bautizados no Espírito Santo, mas ao receber o bautismo com o Espírito Santo, também recebeu a chamada para estar evangelizando, para estar fazendo as missões, mas aún não tinham nome, e foi revelado a eles Pará. E o que ocorre é que eles, pesquisando na biblioteca onde estava Pará, estava ali em Brasília, em Belém de Pará. Em 1911 chegaram ali e ocorreu o milagre deste avivamento nas Assembleias de Deus em Brasília. E hoje é uma potência, uma da maior denominação pentecostal do nosso país. E o que pude dizer aqui, a Assembleia de Deus de Espanha, na qual também participamos, mira, o bautismo no Espírito Santo aún está vigente, aún capacita, aún levanta homens e mulheres para estar realizando esta boa obra. Se tu aún não eres bautizado com o Espírito Santo, eu quero orar por ti. Eu quero orar por ti para que a mão poderosa do Senhor seja sobre sua vida. Padre Santo, Padre bendito, derrama de tu poder, derrama de tu graça, derrama de tu unção sobre esta vida. Esta pessoa que está escutando, que aún não recebeu, Senhor, essa llenura do Espírito Santo, o bautismo no Espírito Santo, Senhor, a promessa também é para ella, é para ele, Senhor. Venga estar llenando este homem, esta mulher, levantando homens e mulheres para estar evangelizando as nações, porque a função, a instrumentalização do Espírito Santo é para sermos testigos, Senhor, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, hasta o último da terra, Senhor. E necessitamos de homens, Senhor, e mulheres para estarmos alcançando, Senhor, hasta o último da terra, porque o Evangelho do Senhor necessita ser predicado, a palavra do Senhor necessita ser sembrada. Bendigo, Senhor, a vida desta irmã que está escutando esse mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te bendiga e estaremos aqui reunidos hasta a próxima lição.